Fala Dev, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí ao canal. Como vocês podem ver, trazendo um vídeo aí com um formato diferente, um vídeo mais longo, mas com um objetivo bem legal aí de construir esse primeiro aplicativo junto com vocês. E como vocês já podem ver aqui no emulador, esse é o projeto que a gente vai trabalhar aí junto. Não é só um Hello World. Muitas vezes quando a gente clica num vídeo aí sobre o primeiro projeto, é ensinando a criar um Hello World e aqui a intenção é criar um aplicativo mais completo mesmo. Como vocês podem observar, está simulando aqui uma interface de uma rede social, onde você tem uma lista de usuários, aí tem as propriedades aí como o nome, o arroba, uma bio, também está trazendo aí da internet uma foto, fazendo um recorte aí de cada usuário, inclusive vai ser personalizável, vou mostrar como você pode colocar aí seus próprios dados, trazer suas imagens de preferência, vai ser um projeto bem legal aí para a gente poder trabalhar. Inclusive já vou incentivar, se você já tem o GitHub, aproveita para poder colocar lá, acrescentar esse projetinho ao seu portfólio. Se você não tem, dá uma pesquisada aí sobre o GitHub, que é algo bem legal para você poder ter, você que está começando aí principalmente na área do desenvolvimento. Vou deixar aqui o link do meu, inclusive com esse projeto e também outros que você pode dar uma explorada para poder aí ver e entender um pouco melhor. Então, vamos listar aqui um pouco do que a gente vai ter nesse projeto? Só antes, deixa eu mostrar, além de estar listando também aqui todos os nossos usuários, eu já deixei um atalho aqui para você clicar. Como você pode ver, aparece uma mensagenzinha falando que você seguiu o usuário. Isso aqui é bem legal. Pelo tempo eu não construí uma segunda tela mostrando a tela de quando você clica no usuário, mas vai ter o conhecimento necessário aqui nesse vídeo para que se você quiser evoluir mais o projeto, você vai conseguir fazer isso e muito mais. Fica a cargo aí da sua criatividade. E agora sim, listando um pouco das coisas que a gente vai trabalhar nesse projeto, a gente vai ver um pouco aí sobre a linguagem de programação Kotlin, que é a linguagem usada para apps nativos aí de Android, a linguagem principal. A gente vai ver essa ferramenta que vocês estão vendo aqui, que é o Android Studio. Vou ensinar a criar um emulador igual esse para você poder testar aí o seu aplicativo. Também vou mostrar como você pode fazer isso direto no seu celular, vocês vão ver que é bem legal. A gente vai ver bastante também sobre o Jetpack Compose, que é a forma nova de construir telas aí nos aplicativos Android, com certeza é o futuro, então é muito importante aprender a trabalhar com Jetpack Compose. A gente vai ver algo básico sobre modelagem de dados, a gente vai trabalhar com listas, a gente vai criar essa própria lista aqui, eu vou mostrar o passo a passo. A gente vai usar aí os componentes básicos de visualização, vou explicar aí como eles funcionam. A gente vai ver também, por exemplo, como importar bibliotecas para dentro do nosso projeto. Por exemplo, a gente vai usar o Coil, que é a que a gente usa para poder carregar essas imagens da internet. Também fazer esse recorte aqui para ela ficar redondinha, com esse aspecto de rede social. A gente vai ver também sobre permissões para o nosso aplicativo para poder acessar a internet no aparelho do usuário. Hoje, qualquer aplicativo que a gente cria precisa de ter acesso na internet, né? É um vídeo grande, mas com conteúdo bem completo, preparado com carinho aí para você e vai valer a pena. Então, bora lá, vamos trabalhar junto nesse projeto. Então vamos lá, agora a gente vai começar aí a colocar a mão na massa para poder criar o nosso primeiro app. Essa tela aqui que vocês já estão vendo é a tela do Android Studio, que é a ferramenta, a IDE aí, como falam, né, que a gente vai poder usar para poder criar o nosso primeiro aplicativo Android e com certeza a principal ferramenta que você vai usar se você deseja trabalhar aí com o desenvolvimento Android nativo. Como vocês podem ver, tem uma pequena lista de projetos aqui que está aparecendo para mim. São projetos que já estão aí em andamento. Provavelmente no de vocês vai estar vazio, porque ainda não tem nenhum projeto. Então vocês vão começar aqui clicando em novo projeto. Mas antes, para a gente poder falar um pouco mais aí sobre o Android Studio, então aqui eu vou deixar o link para vocês poderem consultar essa página. A gente tem o site aí do desenvolvedor Android, onde vai falar, trazer mais informações aí sobre as versões de Android, o que tem de novo. Tá aparecendo algumas coisas em inglês, mas a maioria do conteúdo está em português também. E aqui é onde você vai fazer o download do Android Studio, que é a ferramenta que a gente estava vendo ali na tela anterior. Então você vai clicar aqui para poder fazer o download. Abriu aqui a próxima página e você só clica para poder fazer um download, é um arquivo grande.
É uma ferramenta bem completa mesmo. Aqui tem uma pré-apresentação até dessa versão nova do Android Studio que você já vai baixar. Antigamente ele dava bastante trabalho para poder configurar, mas agora ele já vem praticamente pronto. De qualquer forma, se você tiver algum problema, com certeza você vai ver algum vídeo aí no YouTube direcionando a como resolver. E pode deixar as dúvidas aqui no comentário também, que eu vou estar à disposição, respondo todos os comentários para poder te ajudar a resolver e a gente trabalhar aí criando o seu primeiro projeto, beleza? Agora de volta aqui no Android Studio, a gente vai criar então o nosso primeiro projeto. A gente vai aqui em New Project, ou Novo Projeto. Vai aparecer aqui essa opção com vários templates que você já pode criar aí com algumas pré-configurações do projeto. A gente vai usar essa primeira que aparece mesmo, que é o de Empty Activity. Antigamente os projetos eles eram feitos com XML, como você pode ver aqui. Não tão antigamente, na verdade acredito que a maioria dos projetos ainda são em XML, mas a gente já vai trabalhar aí com o Jetpack Compose, que é o que você deve trabalhar se você está começando, se você está chegando agora. Então vamos aqui em Next. Nessa próxima etapa ele já vem com um nome padrão, nós vamos falar um pouquinho sobre cada campo, e aqui a gente vai chamar de primeiro app. Aqui embaixo é o pacote do aplicativo. Se você, por exemplo, publicar um aplicativo lá na Google Play, esse aqui é como se fosse o link, o endereço do seu aplicativo, que no nosso caso é com Android Primeiro App. Aqui é a pasta onde a gente vai salvar o nosso projeto. Aí você pode direcionar e provavelmente ele já vai pegar alguma pasta padrão, senão você abre aqui e navega para a pasta que você quer salvar o seu projeto. O SDK mínimo é a versão do Android mínima em que o nosso projeto vai rodar. Aqui também a gente não precisa mexer, a API 24, que é a do Android 7, como está dizendo a informação aqui, já pega 96% dos aplicativos, então já... dos aplicativos não, na verdade dos smartphones, então a gente não vai precisar mexer. Aqui nessa configuração também a gente não vai precisar mexer, podemos ignorar esse aviso aqui. Aqui a gente vai clicar em Finish. E pronto, está sendo criado aí nosso primeiro projeto no Android Studio. Vamos esperar um pouquinho, ele vai carregar. Como já está aparecendo aí na tela, vocês podem ver, ele já vem com uma configuração padrão, ele tem uma Activity. Inclusive, se você está chegando no Android agora, é muito importante que você estude sobre Activity, que é onde os aplicativos Android são iniciados. A gente vai trabalhar bastante aí com essa Activity, vai ser a nossa classe principal e todo aplicativo Android ele começa por uma Activity. Então fica aí a dica de estudo para você. Carregado, então, o nosso projeto está pronto. Você vai ver que ele já veio aqui com umas pastas criadas com algum conteúdo. Você pode explorar aí quando você criar o seu primeiro projeto para ver o que tem em cada uma delas. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar só aqui na Activity principal mesmo. É interessante que no Compose ele tem esse recurso aqui do Preview. Então, se você clicar aqui, está selecionado Code. Se você trocar para Split, provavelmente vai precisar fazer um refresh aqui, igual eu estou fazendo. Pessoal, só uma observação importante aí sobre o uso do Preview. Pode ser que você tente carregar ele no Android Studio e ele não funcione, talvez fique carregando aí eternamente ou até faça que o Android Studio feche. Isso acontece porque ele também usa bastante memória, então pode acontecer o uso excessivo de memória. Mas não se preocupa, o Preview não é importante para o aplicativo funcionar. Dá para seguir todo o tutorial, mesmo sem usar o Preview, sem clicar naquele split, e quando você rodar aí no seu aparelho, você vai conseguir ver o aplicativo certinho, beleza? Agora vamos voltar para o vídeo e continuar a nossa aula. Ele traz uma visualização do que apareceria na tela se você rodasse ou se você publicasse esse aplicativo, que está trazendo só esse Hello Android. Tem uma função aqui, como vocês podem ver, ela está sendo chamada passando o nome de Android. Se você colocar o seu nome aqui, por exemplo, no lugar de Android, ele vai exibir Hello e o seu nome. Então vamos voltar aqui para a parte do código. Outra coisa, talvez você está vendo aqui que o meu Android Studio está com essa aparência dark, ele está preto, meio cinza, e o seu provavelmente ele vai vir configurado aí no padrão Light, que é uma telinha branca. Então, para a gente poder trocar aqui no Android Studio o tema, é bem simples. Você vai aqui na opção
Settings. Já é a primeira que aparece aqui. Se você tiver pesquisado outra coisa, talvez não vai ser, mas aqui, ó, Appearance and Behavior. Aí você vai aqui em Appearance e a primeira opção é o do tema, esse que a gente está usando aqui para gravar o vídeo é o Darkula. É o tema mais comum de se usar aí, acredito que é o que incomoda menos a visão. Normalmente ele vai vir com esse IntelliJ Light, que é esse tema branco, como vocês estão vendo. Aí se você quiser deixar igual a gente trabalha aí nos vídeos, você pode trocar aqui para o Darkula. Pode dar uma olhada nos outros aí também. Acredito que esse aqui realmente é a melhor opção aí para poder poupar um pouco a nossa visão para poder trabalhar. Aí se você trocar de tema, você vai colocar aqui para aplicar. Na verdade nem precisa, você vai direto aqui no OK, igual está no Darkula, e você vai mudar de tema. Então é isso, bem simplesinho aí para poder trocar o tema no Android Studio. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é criar um emulador para poder rodar aí o nosso aplicativo, testar. A gente com certeza vai querer ver na prática como é que fica o nosso aplicativo. Na verdade tem duas opções, a do emulador ele consome até bastante memória, a gente tem a opção também de executar direto no celular. Então a gente vai criar aqui no vídeo um emulador, eu vou mostrar como funciona, explicar por que isso pode ser útil para nós e vou mostrar também usando o próprio emulador como você pode fazer para poder rodar aí no seu celular. Talvez vai ser o mais aconselhado lá no Android Studio mesmo, naquele site que a gente viu, que eu vou deixar o link aqui para você também. Até fala das configurações básicas que a gente precisa ter na nossa máquina para poder rodar o Android Studio. Se eu não me engano é algo a partir aí de 8 GB de memória, mas quanto mais você tiver, melhor para poder rodar e também quanto mais você tiver, mais o Android Studio vai consumir. Ele realmente é uma ferramenta bem pesada, mas dá para trabalhar, mesmo que seu computador não tenha uma configuração tão boa, se você tiver paciência para poder iniciar aí, você consegue trabalhar. O computador que eu iniciei mesmo, ele era um Core i2 Duo, tinha 2 GB de memória, eu aumentei para 6 e naquela época pelo menos foi suficiente ali por volta de 2017 para começar a rodar o Android Studio. Então, para poder criar o nosso emulador, para poder testar os nossos projetos, a gente vai aqui no Android Studio em Tools. Aqui em Tools tem essa opção Device Manager. Já apareceu aqui porque eu tenho um criado, mas como você ainda não tem, você vai clicar aqui em Create Device. Aí aqui você seleciona uma opção, por exemplo, esse que está criado é o Pixel 6 Pro, que aqui vai ter a skin, a dimensão, o tamanho, né, no caso do aparelho. Vai ser muito útil caso você queira testar a tela que você construiu em diferentes tamanhos de telas. Então você tem essa opção aí de criar diferentes aparelhos. Então a gente vai seguir aqui com o Pixel 6, clique em Next. Eu já tenho uma versão do Android baixado, talvez você não vai ter, porque você acabou de baixar o Android Studio. Então, se você não tiver, você vai clicar aqui, por exemplo, no Tiramisu, que é a versão 33 do Android, ele vai aparecer essa tela e ele vai fazer o download, você clica em Next, vou cancelar, que aqui a gente já vai usar a versão 34 mesmo, que você pode baixar também. Vamos clicar aí em Next. E aqui a gente tem algumas configurações avançadas, por exemplo, você pode trocar o nome do aparelho, eu gosto de deixar ele assim mesmo, que deixa claro qual é o aparelho, qual API do Android ele está usando, que você pode definir se ele vai ser Portrait ou Landscape, né? Tela em pé, tela deitada. Tem configuração aqui da quantidade de memória RAM que você vai usar aí para poder rodar, pode colocar 2 GB, por exemplo. Você pode colocar também a quantidade de armazenamento que seu aparelho vai ter. E você pode habilitar ou desabilitar ele ter a skin. Ele pode ficar só uma telinha quadradinha ou ele pode ter a skinzinha mesmo, a borda, como se fosse o telefone. No nosso caso aqui, a gente vai deixar a borda, mas se você quiser rodar mais leve, aí eu recomendo que você tire essa skin. E é só clicar em Finish que ele vai concluir e criar. No caso aqui eu não vou criar, que já tem aqui o emulador, vou só demonstrar para a gente. Mas aí você, se não tiver, você vai clicar em Finish e ele vai criar o emulador. E vamos aproveitar para poder rodar então o nosso aplicativo, que ele já vem com esse template aqui, essa activity,
com esse conteúdo, que é um hello, como a gente viu aqui no split. Vamos só trocar esse Android para meu primeiro app. Meu primeiro app. Opa. Aqui dentro das aspas mesmo. E vamos rodar aí para ver como é que vai ficar. Rodou, como vocês podem ver, então carregou essa tela em branco com esse texto Hello, meu primeiro app, que é a tela padrão que a gente já recebeu aqui quando a gente criou o aplicativo e acrescentou o nosso texto personalizado. Você poderia ter colocado seu nome, por exemplo, ia aparecer Hello, seu nome. E está pronto então o nosso emulador. Provavelmente a primeira vez que você rodar o emulador ele vai demorar um pouco mais, mas depois ele vai rodar mais fácil. Agora, se não estiver rodando o emulador aí por causa de problema de memória, ele pode sobrecarregar, talvez vai até fechar o Android Studio se você não tiver memória suficiente. A gente tem a opção de usar um aparelho físico. O uso do aparelho físico, inclusive, é o mais recomendado, porque aí vai poupar a sua máquina, como eu já disse. Então, para você poder usar o seu aparelho físico, antes de conectar ele aí na sua máquina e rodar o aplicativo, você vai precisar fazer algumas configurações. No caso do meu aqui, o Samsung é sobre o telefone, mas vai ser alguma coisa aí dentro das configurações relacionadas às informações do telefone. Então, você clica nessa opção. Ele vai ter aí informações do software. Então, se no seu celular estiver diferente, de repente você pode buscar aí por informações do software. E dentro de informações do software, você vai procurar a versão do kernel. Em algumas versões você vai ficar clicando várias vezes aí na versão do kernel. É parecido com aquele esqueminha, se você não conhece, até testa aí de você ir clicando na versão do Android, que ele exibe uma animação com a versão do Android, mas para o modo aí de desenvolvedor, você vai clicar no kernel. Se você clicar algumas vezes no kernel e não acontecer nada, ele vai ter uma opção em número da compilação, onde você vai clicar e ele vai aparecer aí uma caixinha de diálogo falando que você vai se tornar aí, ativar o modo desenvolvedor. Com o modo desenvolvedor ativado, você vai voltar e você vai ver que apareceu uma nova opção no menu do seu aparelho, que é a opção do desenvolvedor. Então você clica dentro dessa opção, ele vai estar como ativado, você vai procurar depuração USB. Aí você vai e libera a depuração USB, você habilita, que aí quando você plugar o celular aí com o cabo no seu computador, ele vai aparecer aqui onde está o nosso Pixel 6, vai aparecer também o seu aparelho físico. Antes dele aparecer, na verdade, quando você conectar, vai aparecer no seu celular se você autoriza aí o Android Studio para poder emular, para poder rodar o aplicativo. Então você dá essa permissão, ele vai aparecer aqui e você vai trocar aqui para o seu celular físico. Quando você rodar, vai executar o app aí no seu aparelho físico. Aí essa opção de depuração é interessante quando você não estiver trabalhando com o celular, você desativa ela por uma questão de segurança. Quando você for trabalhar, você ativa ela. A questão da opção desenvolvedor já vai estar automaticamente ativado aí. Embora se você for usar aplicativo do governo, por exemplo, provavelmente ele vai bloquear por causa dessa opção do desenvolvedor, mas é só você ir lá no configuração, opção do desenvolvedor, onde está ativado você marca para desativar, que aí você volta à configuração normal do seu telefone. Qualquer dúvida, se tiver alguma dificuldade para rodar aí o emulador ou no aparelho físico mesmo, deixa aí nos comentários que eu vou responder, vou fazer o possível para poder te ajudar. Voltando aqui para o nosso emulador, ele funciona como um aparelho de verdade mesmo. Por exemplo, se você minimizar aqui e fechar o app, tinha outras informações aqui abertas, aí você vai ver que aparece normalmente aqui os aplicativos. Ó, tem um projeto que eu estou trabalhando para o canal aqui, esse do GitHub, e esse que a gente está trabalhando, que é o primeiro app. Como você pode ver, os dois estão aí sem ícone. Inclusive, temos vídeo aí no canal ensinando a como você criar e configurar um ícone aí para o aplicativo também. Posso deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada também.
Agora sim, a gente vai começar a colocar a mão na massa de fato, vamos começar a trabalhar aí com o código do nosso aplicativo. E para isso, a gente vai aqui nessas pastinhas, depois a gente pode até explorar para poder conhecer um pouco mais. Você vai clicar com o seu botão esquerdo para poder selecionar aqui onde está com.android.primeiro-aplicativo, que é onde a gente vai criar a nossa primeira classe. Se você ainda não conhece nada de programação, não sabe o que é uma classe, aí eu recomendo que você dê uma estudada sobre isso. Você vai conseguir fazer o tutorial mesmo sem saber o que é isso, mas aí você vai estar só copiando. O ideal é que você estude mesmo. Então, para a gente poder começar, a gente vai criar uma classe que vai chamar user, que vai representar aí o nosso usuário. Então, agora você clica aí com o botão direito, selecionada aqui essa pasta, vai em novo, e aqui vai colocar em Kotlin Class File. Aí a gente clica, seleciona aqui também essa segunda opção, File, e a gente vai criar uma class user. Então aqui, escrever o nome da classe user, está selecionado o file, é só dar um enter, está criado. A gente trabalha com a linguagem Kotlin, provavelmente se você já pesquisou aí sobre o Android, você já viu sobre isso. Tem projetos com Java também, mas de uns tempos para cá, na verdade eu diria que de 2017 para cá, vem se usando aí mais o Kotlin. Então a grande maioria dos aplicativos Android vão estar com Kotlin. Então aqui agora sim a gente vai escrever class, ele já até autocompletou, user, aqui a gente vai abrir esse parêntese, dar um enter, e aqui a gente vai criar as propriedades do nosso usuário. Então, para você que está chegando agora aí, está aprendendo programação, é simples, aqui é uma entidade que vai representar um usuário, como a gente viu lá na apresentação, a gente vai ter uma lista de usuários, então aqui dentro dessa classe de usuário a gente vai colocar os atributos, que é o que o nosso usuário tem. E o primeiro atributo que o nosso usuário tem é um nome. Então a gente vai criar aqui uma variável, que no Kotlin a gente declara como var, dá um espaço, name. Esse é o nome da variável. Agora a gente vai definir o tipo. Então a gente coloca 2 pontos com S maiúsculo, string. Se você não sabe o que é uma string, string é um tipo que é representado em texto. Por exemplo, quando a gente volta aqui para a nossa activity principal, aqui o que está entre aspas é sempre texto. Se você tirar aqui as aspas, inclusive, ele vai parar de funcionar porque ele não vai ser mais entendido como um texto. Como você está vendo aqui, nessa função mesmo, ele recebe um name, que é em forma de texto, que é o que a gente está fazendo. Então, toda vez que você vê o tipo string, é que a gente usa texto, que é representado aí dentro das aspas. Então, vamos dar uma vírgula para baixo e vamos criar mais um, que vai ser o nickname, que vai ser o arroba aí do nosso usuário, mas vamos chamar de nickname, 2 pontos, o tipo também vai ser string, vírgula, var, bio, nome da próxima variável, 2 pontos, vai ser a biografia, que vai aparecer lá na lista, também string, e a última propriedade que a gente vai ter, um usuário bem simples mesmo, vamos colocar aqui mais uma vez, var, profile, I maiúsculo e mg, 2 pontos, também vai ser uma string. Então, todas as propriedades aqui do nosso usuário vão ser em string. Quando você trabalha, é claro, com modelos mais complexos no aplicativo real, vai ter mais aí tipos, mas para a gente fazer aqui o nosso primeiro aplicativo, vai servir esse model aí com todas as propriedades em string. Para poder identar, ficar um espaçamento legal, a gente vai fazer aqui algumas vezes, você vai usar aí um Ctrl A, depois vai fazer um Ctrl Alt L para poder dar o espaçamento padrão. Então, quando vocês verem eu falando de indentação, selecionar Ctrl Alt L é só para poder ficar um espaçamento legal e ficar visualmente melhor para a gente. Então, está criada aqui a nossa classe user, que a gente vai usar aí para poder trabalhar com o nosso projeto. Agora a gente vai precisar criar uma parte para poder fazer a interface, a representação visual mesmo, aí, que seria a tela ou o item do nosso usuário. E para isso a gente vai criar mais uma classe, aqui mesmo no mesmo lugar.
nova Kotlin class. Vamos colocar aqui como file e a gente vai chamar agora de user item. Então, criada a nossa classe userItem, essa classe ela vai ser composable. Como a gente tem composable aqui, por exemplo, essa função aqui na main é um composable, a gente vai fazer também uma função composable nessa classe de userItem. Conforme a gente for construindo aqui, vai ficar mais claro por que a gente está fazendo e o que a gente está fazendo. Aí a primeira coisa é chamar a notação de composable, então arroba C maiúsculo, composable. Aí ele já autocompletou e já importou. Aí caso você não consiga fazer o import, não completar automaticamente, para poder importar, inclusive a gente vai usar imports várias vezes, vou para simular aqui, a gente apaga esse import. Então clica aqui com o mouse, dá um Alt, Enter, aí ele traz a propriedade que a gente precisa usar. Aí abaixo do composable a gente vai criar a nossa função, vai ser fun, vamos chamá-la de userItem com letra maiúscula mesmo. Abre aqui o parêntese, coloca aqui também uma chave e aqui dentro do parêntese a gente vai passar o parâmetro que a gente quer receber para construir essa tela. E essa tela é baseada no modelo de dado do user. Então a gente vai receber um user. O nome, da mesma forma que a gente fez lá no user, vai ser user, dois pontos, o tipo, user maiúsculo agora, user primeiro app, dá um enter, que é justamente uma referência a esse objeto, a esse model do usuário. Vamos fazer também, ó, da mesma forma que aqui também na main a gente tem esse preview, que permite que a gente clique aqui no split para poder visualizar como a tela está ficando, vamos fazer também aqui no nosso userItem, que também é um elemento visual. Então a gente vai fazer aqui mais uma propriedade, vamos usar o arroba p maiúsculo preview. Aqui dentro de preview, a gente abre aqui primeiro parênteses, vamos chamar show, é minúsculo mesmo, já vai aparecer aqui para vocês, show background. Vamos colocar como true, está dizendo que é verdadeiro, é para exibir o fundo, background, sim, verdadeiro. Abaixo, outro arroba, vamos trazer o composable novamente, já completou. E aqui embaixo a gente cria fun, espaço user item preview. E aqui o processo parecido com o que a gente fez aqui com essa primeira função do userItem. Aí aqui dentro a gente vai chamar o userItem. A gente está literalmente chamando aqui dentro essa outra função. Só que para a gente chamar ela, a gente precisa colocar um usuário, a gente precisa criar um usuário para poder passar como parâmetro aqui para o userItem. Aí apareceu esse user azulzinho, deixa eu apagar, colocar aqui novamente. Sempre que aparece esse azul aqui é uma referência ao nome do objeto. Funcionaria se colocasse também um parâmetro de usuário sem esse azulzinho, mas vamos trabalhar dessa forma que a gente já vai usando aí uma boa prática para trabalhar com o Android. Então o que a gente vai fazer? A gente cria um usuário para poder passar como parâmetro. Então, ó, vou dar um espaço aqui no preview. Então aqui a gente vai criar um user. Aí o tipo aqui, ó, é esse aqui mesmo. Vamos abrir aqui o parêntese, vamos dar um espaço. E parecido com o que a gente fez aqui, só que dessa vez a gente vai colocar essas propriedades. Então a primeira que a gente tem aqui é o name, do nome. Então a gente escreve aqui name igual. Aí lembrando, como eu disse lá, era string. Para usar string, a gente usa aqui as aspas. Então abriu aspas, vamos colocar um nome aqui para esse usuário. Vamos chamar ele de John. Aí dá uma vírgula,
mais um Enter para baixo. Próximo é o nickname. Então, a próxima propriedade, vamos escrever aqui também, nick com K, name igual, abre aspas aqui mais uma vez, vamos colocar @John. Mesmo processo, vírgula, qual que é o próximo? É a bio. Então, bio igual, abre aspas aqui mais uma vez, vamos colocar uma descrição qualquer para bio do John. Beleza? Você pode colocar o texto que você quiser aí. Estamos usando aqui só como referência. Vamos dar mais uma vírgula. E a última propriedade que a gente precisa ter é o profile image. Então vamos lá, profile image igual. Aqui a gente vai só abrir o parêntese mesmo, a gente não vai colocar por enquanto, depois a gente vai entender o porquê. Então, criado o nosso usuário, a gente pode transformar ele numa variável. Aqui antes de user a gente escreve val, espaço, vamos chamar de user, igual user. Então você declarou aqui uma val, da mesma forma que a gente fez a var. A diferença, de forma bem simples, é que a var você pode editar. Por exemplo, a gente editou aqui um nome, poderia colocar outro. E a val ela é fixa, o que a gente colocou aqui a gente não vai mudar. Então, transformamos esse usuário que a gente criou em uma variável. E para usar o user item, tem que passar justamente uma variável de um user. Então, a gente tem aqui o user. Vamos colocar aqui o user, que é uma referência à variável que a gente acabou de criar. Vamos fazer uma indentação. Tá aqui um Ctrl A, Ctrl Alt L. Beleza? Ficou mais bem indentado. Então, agora a gente tem aqui o que a gente precisava para poder criar o preview dessa tela. Se a gente clicar no split, ainda não vai exibir nada, porque a gente ainda não criou nenhum componente visual aqui para a nossa tela. Então agora vamos construir aqui a nossa tela, a nossa interface gráfica para poder exibir esses dados aqui do usuário. Para começar, aqui dentro desse escopo do user item, a gente vai criar uma coluna que é chamada aqui no Compose de column. Vou dar uns espaços aqui para facilitar a visualização. Então aqui você vai no C maiúsculo, O, L, U, M, N. Já apareceu aqui essa primeira propriedade, a column, que é como se fosse aqui um fundo, um layout para o que a gente está criando. Estou falando aqui de modo bem simplificado, mas aí para entender melhor, recomendo que você pesquise mais aí sobre o Compose, sobre cada um destes componentes. Aqui dentro dessa coluna, a gente vai criar um componente de texto, então vou dar mais alguns espaços aqui para visualizar melhor, que se chama text. Então aqui, T maiúsculo, E, X, T. Esse primeiro aqui que aparece mesmo, que é o text. Aqui ele vai reclamar, aparece esse aviso vermelhinho, porque ele precisa receber um valor de texto. Então, a gente pode colocar aqui um valor entre aspas, escrever aqui nome, ou melhor, John, e a gente passa a ter um texto. Se a gente colocar para visualizar aqui no split agora, vamos fazer um refresh. Quando ele atualizar, ele vai exibir para nós aqui esse texto. Então está funcionando já o nosso preview, da mesma forma que a gente viu lá na nossa main activity, a gente está vendo aqui também que ele está exibindo esse pequeno texto com John. Mas a gente enviou aqui, ou a gente vai esperar receber, quando a gente usar de fato essa visualização, essa tela, um usuário. E como a gente sabe, o usuário tem um nome, que nessa visualização de teste que a gente fez, nesse preview, passou como John. Então, se a gente fizer isso aqui, vamos apagar, escrever user, ponto. Aí aqui a gente tem acesso
a esse user, que a gente vai receber aí por meio de parâmetro, a qualquer uma dessas propriedades. Vamos testar a bio? A gente volta depois aqui para pôr o nome. Mas aí só para a gente ver como é que vai ficar e vocês visualizarem melhor aí do que a gente está falando e entender melhor esse exemplo. Aí, ó, carregou, atualizou. Então, se eu puxo aqui a bio, ele está puxando essa bio. Se você rodar o aplicativo, não vai aparecer, porque aqui é só no preview mesmo. Quando a gente for rodar o aplicativo, a gente vai ter que passar um valor de usuário real, mas a gente ainda vai chegar lá. Aí aqui acredito que deu para entender a ideia. Então vamos voltar aqui para Code, minimizar, e vamos trocar aqui para Name, que vai ser a primeira propriedade aqui que a gente vai exibir desse usuário. Aí, em texto, a gente usou a primeira propriedade dentro desse text, que é o text, que é literalmente o texto que vai ser exibido. Mas ele tem outras propriedades. Você pode colocar margem, você pode aumentar o tamanho de texto, você pode mudar a cor. Como em qualquer outro aplicativo Android, você vai ver que tem diferentes aí tipos de texto, até a fonte pode ser alterada também. Aqui no primeiro momento, a gente vai colocar uma margem na parte de cima. Então, como que a gente faz isso? Vou colocar aqui, ó, dentro do text, vamos dar um espaço aqui para visualizar, ó, aqui depois do parêntese, quebra uma linha, quebra aqui onde está fechando parênteses também, que a gente visualiza melhor. Então aqui, ó, coloca uma vírgula no final do text, pula para baixo, escreve aí com M minúsculo modifier, ou modifier, como queira. Tem que ser com I, modifier, igual. E aqui a gente vai usar uma propriedade dos componentes do Compose, inclusive do teste, que é o modifier, que a gente usa para ter algumas propriedades para alterar aí os elementos na nossa tela. Então, com M maiúsculo agora depois do igual, vou pôr um O, modifier, que é esse primeiro aqui que apareceu, e vamos trabalhar aqui com as propriedades que a gente tem dentro desse cara, dentro desse modifier. Então, a primeira delas, ponto. Sempre quando a gente vai usar alguma coisa aqui, a gente tende a usar esse ponto, igual a gente usou no user. A gente vai usar uma propriedade que se chama padding. Então, depois do ponto, padding, P-A-D-D-I-N-G. E parênteses. Aqui vai precisar importar, ele não importou automático, então como eu falei, eu coloco o cursor aqui, Alt, Enter, beleza. Importou o padding. E aqui a gente vai usar um padding na parte de cima, por isso top. Então, T-O-P igual. E vamos colocar aqui uma distância de 4dp. Então, 4.dp. O dp a gente também vai ter que fazer o mesmo import. Ó. Alt, Enter. Também não vou entrar em detalhes nisso, mas esse dp não necessariamente é pixel, mas para exemplificar, seria como se fosse uma quantidade em pixel de uma margem na parte de cima que a gente vai usar nesse texto. Se eu quisesse fazer no início, por exemplo, ao invés de top, aqui eu usaria start, na parte final end, e daí por diante. A gente vai usar um pouco mais, explorar um pouco mais disso. Beleza? Então, feito isso, vamos criar mais algumas propriedades de texto aqui. Então, vou dar o espaço, vamos criar aqui mais um text. Aqui no text, agora a gente vai usar user.nickname, que vai ser o arroba do nosso usuário. Aí vamos fazer o mesmo processo aqui, dar essa quebrada de linha. Apaguei aqui o parêntese e ele não vai funcionar. Beleza, deu essa quebrada de linha. Vírgula. Joga aqui para baixo, vamos usar mais uma vez o modifier, padding, que a gente vai usar um padding aqui também, 4.dp, se você colocar 8, por exemplo, vai ser o dobro do espaço e segue essa lógica matemática aí clara mesmo. Vamos fazer mais um text, que agora vai ser para usar a bio, abre parênteses, já faz a quebra de linha. Aqui ele não puxou automaticamente, a gente escreve o text igual. Aí aqui a gente puxa mais uma vez o nosso user.bio,
vírgula, joga para baixo. Sempre importante lembrar da vírgula, senão você vai achar que está certinho o código e não tá. Sem a vírgula ele vai quebrar, não vai entender. Mais uma vez aqui um modifier. Sempre conferir também se está escrevendo da forma correta, senão também não vai funcionar. Modifier maiúsculo agora, ponto padding, mesmo processo, 4.dp. Vamos indentar, Ctrl A, Ctrl Alt L, beleza. Agora ficou tudo alinhadinho, tudo certinho. Se a gente colocar aqui no split, depois que ele atualizar, é o preview. Eu tô falando split, mas é só a questão de dividir a tela, mas entendam aí que aqui é o preview. Aí ele carregou, apareceu aqui para nós já, ó. Tá aparecendo aqui o nome do usuário, o arroba dele e também a bio. Mas ainda não está aparecendo uma tela, né? Tá só um quadrinho aqui, não tá com uma aparência legal. Então vamos minimizar e vamos mexer aqui com mais uma propriedade. Aqui no column, da mesma forma que a gente usou um modifier para o texto, a gente pode usar também para o column. Então a gente vai aqui, ó, antes da parte que foi aberta a chave, e a gente abre e fecha aqui um parêntese. E aqui no parêntese a gente vai colocar um modifier, da mesma forma que a gente fez no texto, mais um modifier, ponto, a gente vai usar aqui uma propriedade para poder preencher todo o espaço na largura, na lateral. Então a gente chama fill, F-I-L-L, já apareceu aqui, ó, tamanho máximo, width é de largura, height de altura. Então a gente vai escolher o width, fill max width, para poder preencher o espaço total na largura. E vamos colocar um padding aqui também, ponto padding, da mesma forma também que a gente fez no texto, mas aqui a gente vai colocar tanto na esquerda quanto na direita. Ao invés de fazer um padding start e um padding end, da mesma forma que a gente fez o top aqui, inclusive até esqueci, vamos colocar top aqui, senão não vai funcionar. Ó. Top igual, aqui no de baixo também, top igual. Aqui a gente tem que colocar horizontal. Por que horizontal? Se eu colocar start, ele coloca no início, end no final. Para colocar tanto no início como no final, eu uso horizontal. Se eu quiser colocar em cima e embaixo, coloco vertical. Se eu quiser que ele tenha pad em todas as 4 direções, aí eu não coloco nada. Aqui a gente quer horizontal, então vamos usar horizontal igual. Aí aqui a gente vai colocar uma medida maior. Vamos usar 16. Opa, tá errado. Igual, agora sim, 16.dp. Que a gente colocou essa distância aí nas margens. Conferindo aqui o código. Beleza, certinho. Vamos ver aqui como é que ficou no nosso preview. Aí, ó, já deu uma melhorada, já ocupou o espaço completo aqui, colocando uma margem também nas laterais. Vamos modificar a cor desse nickname aqui agora, que é o arroba, para poder ficar parecido com o que fica aí no GitHub, também no Twitter, ele ficar com uma letra um pouco mais clara. Então, minimizei. Aqui a gente vai usar uma propriedade de cor. Então, aqui depois do modifier, nesse text do meio, que é onde a gente está usando aqui o arroba, o nickname, a gente dá uma vírgula, espaço para baixo, color, igual. E aqui a gente já tem umas cores pré-configuradas. Então, a gente pode colocar aqui um color maiúsculo, color.gray, que é a cor cinza. Para a gente adicionar cores, tem uma outra forma, você pode personalizar, criar a cor, colocar a que você quiser, mas a gente não vai entrar em detalhes, pelo menos não nesse tutorial. Tem um tutorial mais completo lá do clone do Instagram, eu vou deixar o link para vocês, aí se quiser, lá eu explico melhor como a gente trabalha aí com as cores. Vamos voltar para o nosso preview aqui, clica no split. Carregou legal, ó. Vão perceber aqui que mudou a cor, ficou mais clarinho, que a gente setou como a cor cinza. Ele vem com essa cor mais escura aqui por padrão, mas você pode colocar a cor que você quiser. Então já está tomando forma, a gente já está começando a visualizar aqui um quadrinho de um usuário, uma figura de um usuário.
Vamos voltar aqui para o código. A gente precisa colocar agora a foto para poder ficar parecido com aquele preview que a gente viu lá no início, quando a gente apresentou o projeto. Então agora a gente vai trabalhar com uma biblioteca chamada Coil para poder carregar aqui uma foto no nosso projeto. Aí explicando um pouquinho, mas mais uma vez é algo que vale pesquisar um pouco mais, o Coil é uma biblioteca como o Glide, que talvez é até um pouco mais conhecido, que é usada para poder carregar imagem. Então, naquela propriedade lá do Profile Image, a gente vai poder colocar uma URL para poder carregar uma foto da internet. E para fazer isso, precisa acessar a internet. E a gente não consegue em nenhum aplicativo acessar a internet sem colocar antes uma permissão de internet. E onde a gente faz isso? Vamos explorar aqui um pouquinho mais então. Vamos aqui no manifesto. Clica aqui, manifesto. E nessa parte aqui, ó, antes do application e depois desse início do manifesto, a gente vai precisar chamar essa propriedade. Então a gente faz aqui esse uses permission, ele já faz um autocompletar, já apareceu aqui o Android name, e é a primeira que aparece mesmo, android.permission.internet. E fecha dessa forma, tem que abrir aqui certinho e fechar, Android uses permission, Android permissão de internet. Então aqui é o link do GitHub da página do Coil, eu vou deixar o link para vocês poderem acessar aí também na descrição desse vídeo. E aqui, descendo, é a documentação, fala um pouco mais sobre bibliotecas, sobre como ela funciona, então recomendo aí que vocês façam a leitura. Ela mostra inclusive como a gente faz a implementação aqui, por exemplo, para poder exibir uma imagem da internet. E o que a gente vai precisar usar nesse momento é esse implementation que ele vai buscar para o nosso projeto, ele vai importar a biblioteca do Coil. Então a gente clica aqui para poder copiar e volta lá para o projeto. De volta ao projeto, a gente pode fechar aqui o manifesto e a gente vai pegar aqui uma outra área do nosso projeto. Aqui embaixo, ó, onde está Gradle Scripts, a gente vai abrir e a gente vai clicar nesse segundo Gradle aqui, que é a do módulo do app. Então, clica para poder abrir. Aqui estão as configurações, informações importantes sobre o projeto, por exemplo, aquela que a gente configurou lá no início, que era a API mínima do Android que ele vai rodar, a API base, a versão. Depois você pode explorar um pouco mais aqui sobre esse arquivo. O que nos interessa no momento é essa lista aqui das dependências, onde aqui está trazendo as bibliotecas que a gente já está usando no projeto. A gente não colocou nenhuma delas. Quando a gente cria o projeto base Android com esse template do Compose, ele já traz todas as bibliotecas. Vamos copiar então o que a gente colou, dá um espaço aqui, copiou. O Coil, aqui está chamando o endereço do Coil, com a versão que é a 2.50, é a versão que está lá mais recente, segundo a documentação, dentro do implementation. E quando a gente cola, aparece essa opção aqui de sincronizar. O que acontece? A gente colou aqui, mas ainda não fez o download dessa dependência dessa biblioteca, então a gente ainda não consegue usar os recursos. Quando a gente clica aqui, ó, você pode clicar para poder sincronizar. Ele vai fazer o download e vai trazer as informações da biblioteca que são necessárias para a gente aí sim conseguir usar, conseguir trabalhar com elas. Então, só recapitulando, para poder usar a biblioteca do Coil, a gente colocou a permissão de internet lá no manifesto, veio aqui no Gradle, tem mais de um, aí é esse aqui do módulo do projeto, e colocou aqui a dependência da biblioteca. Aí a gente aperta para sincronizar e aguarda enquanto o aplicativo, enquanto o Android Studio faz o download para trazer esses dados para o nosso aplicativo. Concluído esse processo, a gente pode fechar o Gradle e vamos voltar aqui para o nosso user item para a gente continuar trabalhando com ele. E aqui a gente vai precisar usar um novo elemento. Aqui a gente usou uma coluna e a gente vai precisar usar também uma row para poder compor aqui no nosso layout. Então vou fechar esses espaços aqui para ficar mais fácil de visualizar. Na verdade, aqui embaixo vale ter um espaço. Aí só lembrando, ó, aqui está o escopo. Quando você clica aqui nessa chave, ele mostra onde está sendo fechado. Isso é importante porque quando a gente constrói aqui o layout fora do escopo correto, ele ou vai dar um erro ou não vai ter o resultado que a gente espera. Então vamos trabalhar aqui com o nosso row.
é parecido com column, pensa numa tabela aí. Row é linha, a coluna é a coluna mesmo. Então, vamos criar aqui o nosso row. Vamos abrir aqui o parêntese, porque aqui a gente também vai trabalhar com modifier da mesma forma que a gente trabalhou no nosso column. E aqui a gente vai colocar, então, modifier ponto fill max width também, para poder preencher todo o espaço aí da largura da lateral. E a gente vai colocar um padding também, ponto padding. Esse padding vai ser vertical, então ele vai criar esse espaço aí em cima e embaixo, igual 8 dp. Vamos abrir o espaço aqui. Dentro dessa row, a gente vai criar aí um async image que a gente vai usar, que é um recurso do Coil para poder carregar aí as nossas imagens de perfil. Então vamos lá. Async image. Ele já vem aqui quando a gente completa com esse model e esse content description. Aqui no model, vamos colocar aqui, por enquanto, abre aspas, aqui no Content Description também abre aspas. O model é onde a gente vai colocar o URL que a gente quer carregar para poder exibir uma imagem. O Content Description é para quem usa leitor de tela. Normalmente, se a pessoa não enxerga ou se ela tem baixa visão, ela pode usar o Talkback, por exemplo, e quando passar aqui nessa imagem, essa descrição de conteúdo é o que vai ser lido para a pessoa entender o que está se passando no app. Então é algo sobre acessibilidade. Isso aqui é muito importante que a gente estude, que a gente não deixe, e na verdade que a gente sempre trabalhe com apps de forma acessível, que assim a gente consegue acessar mais usuários e as pessoas vão conseguir de fato usar o nosso aplicativo. Então aqui no model, a gente já tem no user, vamos apagar aqui, user.profileImage. Beleza? Na Content Description, a gente vai fazer uma composição. A gente já abriu aqui as nossas aspas. Aqui dentro, a gente vai escrever imagem de ou do perfil de. Aí aqui a gente pode dar um espaço. Aqui, fora das aspas, clica em mais. E aqui a gente coloca user.name. Aqui a gente usou esse mais para poder concatenar. Então, a gente concatenar é juntar de forma mais simples. A gente juntou o texto que a gente está colocando com entre esse outro texto, que é o do nome do usuário. Então, quando passar o leitor de tela, se for o usuário John, por exemplo, que é o do nosso exemplo, vai ler imagem do perfil de John. Beleza? Então, vamos identar aqui, Ctrl A, Ctrl Alt L. Ainda não deu a quebra de linha, vamos fazer ela manual aqui mesmo. Ó. Joga aqui o model para baixo, aí que depois da vírgula no Content Description joga para baixo também, e joga esse fechamento de aspas aqui também para baixo. E aqui a gente vai colocar mais algumas propriedades. Eu também não vou entrar em muito detalhe de como elas funcionam, vou até fazer um vídeo depois explicando um pouco mais o Coil, onde eu posso entrar em mais detalhes, mas aqui é para a gente ter o nosso primeiro app funcionando mesmo. O vídeo já vai ficar muito grande, então vamos economizar. Vamos usar aqui uma propriedade chamada Content Scale. E vamos puxar aqui um content, já até apareceu ali, ó, mas vamos digitar content scale.crop, que é para poder fazer aí o recorte na nossa imagem. Aqui está precisando importar, então ó, selecionei com o cursor, Alt, Enter, importou aí o content scale. Vamos deixar aqui uma vírgula e vamos usar também um modifier aqui. Então, modifier igual modifier, agora com maiúsculo, sempre bom lembrar, ponto. Vamos usar a propriedade size para definir o tamanho aí da nossa imagem, que vai ser 48.dp. Aqui, depois do size, a gente coloca outro ponto, onde a gente vai definir o nosso padding. Esse padding vai ser no início, então start. Padding start igual 8.dp.
E vamos colocar na parte de cima também, que vai ser o padding top. Então, ponto padding top. Sempre bom lembrar de colocar aqui no padding a propriedade, que se a gente não coloca, ele vai colocar o padding, ou esse espaço, em todas as direções. Aqui, vamos trabalhar com 8dp também. E por último, ponto clip. Aqui a gente abre. Vamos importar aqui o clip. Aqui a gente vai trabalhar com circle shape. Então, maiúsculo circle shape. Por que a gente está usando o circle shape? Porque a imagem padrão ela vai vir quadrada. Se a gente colocar assim, o Async Image vai exibir ela quadrada. Quando a gente coloca esse circle shape, é para fazer aquele recorte redondo que normalmente usa aí na maioria das redes sociais. Aí vamos fazer aqui uma quebra. Ctrl A, Ctrl Alt L. Beleza, fez a quebra de linha. Se você der uma olhada aqui no split agora, vai ver que não está configurado certinho da forma que a gente espera. Por quê? Porque a gente precisa colocar esses elementos da coluna dentro aqui da mesma row, ou seja, dentro da mesma linha, para a gente poder enxergar aqui as propriedades como a bio, o nome e o arroba logo depois da imagem. Então, o que a gente vai fazer? Seleciona todo o escopo aqui da column, confere aí se está selecionando certinho, recorta, dá aí um Ctrl X, e aqui dentro da row, abaixo do Async Image, cuidado para não copiar dentro aqui do Async Image, aqui ó, dentro do escopo da row, abaixo do Async Image, você cola. Vou remover o espaço aqui, vai ficar mais fácil para visualizar. Vamos remover esses espaços aqui também aqui embaixo. Lembrando que eu vou deixar, pessoal, o link desse código completo, a parte final lá no GitHub. Então, se estiver dando algum problema, você pode conferir a versão final do código também, copiar, explorar aí para poder entender onde que está o problema. Então, aqui a gente termina essa estrutura. A gente pode colocar aqui agora um split para poder dar uma olhada e esperar carregar. Carregou, ele não vai exibir a imagem, primeiro porque a gente não colocou uma imagem, também porque o coil ele não exibe imagem aqui no preview, pelo menos na versão atual que a gente está trabalhando não. Mas já deu para ver que deu uma diferença, ó, deu um espaço maior aqui que não tinha. Esse espaço é a imagem que a gente vai exibir, a imagem do perfil do usuário. Então tá aqui a coluna dentro da linha, já dá para a gente ter uma ideia de como vai ficar. E aqui a gente tem um quadrinho de um usuário só, mas lá no preview que a gente fez no início, onde a gente exibiu a versão final do projeto, a gente tinha uma lista de usuários, como acontece aí numa rede social. Como que a gente vai fazer isso? Então agora a gente vai trabalhar com lista. E para a gente trabalhar com essa lista visual, a gente precisa ter também os dados para poder preencher essa lista. Então a gente vai criar mais uma classe. Vamos de volta aqui fazer o mesmo processo, ó, seleciona aqui no com Android, primeiro app, clica aí com o botão direito, novo, Kotlin Class File. E aqui a gente vai criar uma classe que vai ser o nosso repositório, onde a gente vai ter os nossos dados, que a gente vai chamar de Local Repository. Local Repository, está aqui em Class, seleciona File. Beleza, criamos aqui o nosso Local Repository e a gente vai precisar criar uma lista de usuários. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer mais ou menos o mesmo processo que a gente fez aqui para poder criar esse único usuário. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode até, na verdade, copiar já esse usuário, trazer aqui para o nosso Local Repository. Lembrando que eu sempre recomendo que você escreva à mão para você poder aprender. Tem gente que não gosta, mas eu acredito que é a melhor forma para você fixar e entender. Aqui a gente está copiando para poder ganhar tempo mesmo. E como que a gente cria uma lista? Bom, é simples. Vamos criar aqui uma val que vai ser a nossa lista. Vamos chamar de user list igual. Aí no Kotlin a gente tem um recurso que é o list of. Ó, coloquei o igual list of. Dá um enter. Ele vai pedir um tipo aqui, mas a gente pode remover, vocês vão entender por quê. Ó. Deixa só o list of com o parêntese aberto e coloca aqui user. Dá uma vírgula, user novamente, dá outra vírgula, user. O user. Aqui o que a gente fez?
a gente criou uma lista de usuários. E aqui a gente colocou 3 vezes esse mesmo usuário. Então, se a gente exibisse a lista, ia exibir 3 vezes o mesmo usuário. Ah, eu quero colocar mais usuários. Então, é simples. Vou dar um exemplo aqui. Vamos copiar. Lembrando que se você digitar vai ser melhor. Vamos criar um user 2. Mudou o nome, parou de reclamar. E vamos colocar que é a Jane. Jane, @Jane, uma descrição qualquer para a bio da Jane. E aqui a gente pode colocar, vírgula, user 2. E vamos apagar, vamos deixar só o user 1 e o user 2. Então, se a gente fizesse uma listagem agora para poder exibir numa tela os usuários, baseado nessa lista de usuários, a gente listaria aí tanto o John como a Jane. Mas a gente tem uma lista pronta, eu vou deixar um link aí para vocês pegarem. Na verdade, a recomendação que eu deixo mesmo é que vocês criem aí quantos usuários vocês quiserem, use sua criatividade, pega as imagens na internet, crie os arroba, os bio, de acordo com o que você acha legal. É um processo legal. É legal quando você cria aí essa, como é que eu posso dizer, uma personalidade, dá um toque da sua personalidade no que você está trabalhando, porque vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve para você trabalhar, aumenta as suas chances aí de gostar do que você está trabalhando. Aí eu vou pegar uma lista então para a gente poder usar aqui de exemplo. Então essa aqui é a lista com os usuários que eu preparei, já com algumas imagens aqui também. Provavelmente a URL que você vai ver aí quando você for pegar, se você for pegar aqui da minha lista, vai estar diferente, porque esse aqui é um repositório privado, eu vou deixar em um outro repositório aberto para vocês, beleza? Então aqui já tem a user list, vamos arrastar aqui para copiar ela toda. Beleza, copiado. Agora a gente volta para o projeto para poder trazer essa lista para a gente poder usar. A gente pode apagar esses aqui que a gente criou como exemplo. Faz aqui um Ctrl V, que aí já está a user list. Ficou um pouco diferente, que lá eu criei cada usuário separado e coloquei dentro da lista. Dessa forma funciona da mesma maneira. A gente está colocando aqui cada um dos usuários, está separado por vírgula, mas ele já está incluído aqui dentro da lista. Então, tendo a nossa lista, a gente consegue trabalhar aí com elementos visuais também de lista, tendo aqui no caso a nossa lista de dados, né? Então a gente volta aqui para a nossa main activity, onde a gente vai construir aqui a nossa lista. Então, para a gente construir uma lista aqui no Compose, vamos dar um espaço e vamos criar aqui uma nova função. Lembrando, pessoal, a gente voltou, agora não está mais, vou até fechar aqui, user item, repositório, user, a gente vai trabalhar agora direto aqui na nossa main. Então vamos criar aqui um componente para poder exibir visualmente a nossa lista. Então vai ser um composable, então @composable fun, a gente pode chamar essa função de userList maiúsculo. Abre o parêntese, abre chave também. E para exibir a gente precisa receber uma lista de usuários. Então o nome a gente vai chamar de user, agora minúsculo, tá? User list, 2 pontos para definir o tipo, né? Que vai ser uma lista. Então ó, um L maiúsculo, list. Aqui abre esse escopo de maior e menor. E aqui dentro a gente coloca user. Então o que a gente está dizendo? Que vai ter uma variável que a gente espera receber de nome userList, 2 pontos, o tipo dela é uma lista de usuários, que é exatamente o que a gente criou lá dos dados do nosso repositório local. E aqui dentro a gente cria uma lazy column. Então, lazy column. Esse content a gente pode apagar, a gente não vai usar. Então fecha, fica só aqui a lazy column e a gente abre um escopo de chaves. Aqui dentro a gente vai puxar uma propriedade dessa lazy column que se chama itens. Então, ó, itens com M mesmo, porque é em inglês. É esse primeiro que vai aparecer. E aqui dentro a gente passa uma lista. E a gente tem uma lista aqui, que é o nosso user list. Então, ó, user list, fazendo uma referência à lista que a gente espera receber aqui
nessa função userList. Aqui a gente vai abrir mais uma vez um escopo de chaves, vamos dar aqui um espaço, e aqui vai ser uma referência a cada item dessa lista. Então, ó, dá um espacinho aqui, escreve item, tracinho, fazer uma setinha mesmo, item, e aqui embaixo a gente vai chamar a nossa classe userItem, que é onde a gente tem a representação visual dos nossos usuários. Então, ó, maiúsculo, userItem. Lembra que a gente criou lá na nossa classe userItem que ela vai sempre esperar, deixa eu minimizar aqui o código, ela vai sempre esperar um usuário? É exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. Vamos chamar aqui de item. Está acontecendo algum erro, ó, quando a gente vê que tem aqui um vermelhinho, é que está dando erro. Se a gente colocar aqui, ele vai falar que ele esperava inteiro e a gente está mandando uma lista. É até bom que aconteça esse erro aqui comigo, porque é muito provável que aconteça com vocês também. Quando a gente for trazer aqui dentro da lazy column essa propriedade itens, ela tem mais de um. Então, o que a gente vai fazer? Clica aqui em itens, apaga, escreve de novo, ó, itens. E como vocês podem ver, aparece 3 propriedades diferentes. A gente vai usar essa segunda, ó, porque a gente está trabalhando com lista, list T, T é porque pode ser qualquer tipo, então trocou, agora passa a funcionar. Então, se estiver dando erro aí, não desespera, é só fazer esse processo aqui que a gente espera receber uma lista. E voltando aqui à explicação, o nosso userItem é a classe que a gente criou, que espera um usuário. Então, o que acontece? De forma simples, a gente envia uma lista de dados, lista de usuários. Aqui no lazy column, ela vai passar cada um desses itens, que quando ele passa, ó, chegou aqui a lista, é como se ele fizesse uma repetição. Isso aqui chama laço de repetição. Ele vai passar o usuário 1, usuário 2, usuário 3, e ele vai passando aqui para a nossa classe userItem cada um desses usuários, assim construindo uma lista com todos os nossos usuários. É um pouco mais complexo do que isso, mas eu acredito que para o objetivo aqui do nosso tutorial vai ser suficiente você entender dessa forma. Claro que depois você vai pesquisar e estudar um pouco melhor como isso funciona. Vamos remover esse espaço aqui, vamos indentar a classe, Ctrl A, Ctrl Alt L, para ficar com um espaçamento legal, fica melhor para a gente poder entender. E vamos alterar o nosso preview aqui também, ó. A gente está com o preview, Greeting Preview, que está usando aqui essa função Greeting. A gente não vai precisar mais dela. A gente pode remover aqui então, ó, na linha 27. Pode apagar. Aqui onde está Greeting na linha 44, a partir do 43 na verdade, pode apagar também. Aí vai ver que vai dar erro aqui. Esse Greeting Preview a gente pode editar, ó. Vamos chamar de, vou apagar aqui antes do preview, userList preview. E ao invés de chamar o greeting aqui, vamos chamar userList. Então aqui, ó, apaga, chama userList. E eu preciso de uma lista de usuários para passar. Onde eu vou conseguir? A gente criou lá no repositório. Então, ó, com minúsculo userList já apareceu. Essa userList que está aqui, ó, se você colocar aqui um Ctrl e clicar em cima, vai mostrar a referência para onde que ela está indo, que é a lista de dados, a lista de usuários que a gente criou e que a gente vai executar daqui a pouco para poder ver. Então, se a gente clicar aqui agora para poder ver, nesse split, ele já vai mostrar para a gente aí a nossa lista de usuários. Ou pelo menos uma ideia de como a gente espera que ela fique quando a gente rodar aí o nosso aplicativo. Legal, tá aí a nossa lista, ó. Tá aparecendo aí os nossos usuários que a gente clicou. Se você tiver criado aí os seus usuários, as suas imagens, vai estar aparecendo aí também. Vamos minimizar. Se a gente rodar o aplicativo agora, não vai aparecer nada, que a gente precisa fazer essa mesma chamada que a gente fez no preview, aqui na linha 27, onde a gente estava chamando a função de greeting. Então vamos fazer aqui userList e vamos fazer o mesmo processo, ó. Vamos passar aqui com letra minúscula o nosso userList. Só uma coisa importante que eu esqueci de explicar,
voltando aqui para o nosso repositório, a gente tem aqui o nosso user, aí o name, nickname, a bio, essas três propriedades a gente já usou. O profile image a gente ainda não usou, mas ele é literalmente pegar uma imagem aí da internet, por exemplo. Você pega uma imagem qualquer, aí você vai lá, copia o endereço da imagem e coloca ela aqui, entre aspas, é a imagem que vai ser carregada e ela vai ficar redonda, mesmo que ela não seja redonda, porque a gente fez aquele recorte lá usando a nossa biblioteca do Coil para poder exibir a imagem, beleza? Então agora sim, a gente pode rodar aí para poder ver como vai ficar o nosso projeto na prática. Estou aqui com o emulador e vamos ver aí como é que ficou o nosso trabalho. Então tá pronto, rodou aí o nosso primeiro app, como tá dando para ver aqui, carregou a foto com o recorte certinho, tá aparecendo aqui o nome do usuário, o arroba, né, que é o nickname com uma corzinha mais clara, a descrição, tudo bem alinhadinho aqui, como a gente programou. Tem algumas descrições mais curtas, outras aqui um pouco maiores, a bio no caso, né, tem usuário também sem bio, pra gente ver aí, demonstrar como é que vai ficar. Então é isso. Tá pronto o seu primeiro app e não é um Hello World, uma aula longa, mas completa aí para poder fazer um aplicativo já mais completo. Acredito que vai ajudar muito aí para você que está iniciando no Android ou até você que já trabalha no Android, mas está iniciando aí com o Compose. Eu só senti falta de uma coisa que eu acho que pode ser muito útil, até para quando você for desenvolver aí alguma outra ideia, vai ser legal também para poder trabalhar. Que seria, por exemplo, a gente clicar para poder abrir aqui nos detalhes do usuário. A gente não vai trabalhar em fazer uma tela secundária para poder abrir os detalhes do usuário, senão a gente acabaria gastando ainda mais tempo, né? A gente já gastou muito tempo nesse vídeo, mas dá para deixar aqui o caminho pronto para isso. Vamos criar uma função para poder clicar e realizar alguma ação, que aí já fica pronto. Caso você queira desenvolver um pouco mais o projeto, você já vai saber como fazer. Então vamos fechar o nosso emulador e vamos voltar para a gente poder trabalhar aí nessa nova função. A gente vai aqui no nosso user item e a gente vai incluir aqui uma função para a gente poder clicar e realizar alguma ação. A gente pode ir direto aqui na nossa role mesmo do user item e tem uma propriedade do próprio modifier, que você vai dar um ponto aqui e clicar em clickable. Vamos jogar aqui para a linha de baixo para poder ficar melhor. E vamos trabalhar com toast, é bem simples. Vou criar aqui toast. Para quem não conhece, é uma mensagenzinha pequenininha que aparece rápido quando a gente clica em alguma coisa no Android. A gente vai testar na prática, você vai ver aí funcionando. Então, ele tem essa função makeTest. Para poder usar o makeTest, a gente precisa de um contexto. Então, vamos criar aqui fora do escopo da role, val, vamos chamar de context, essa variável, e vamos criar que é o local context.current, é a forma de pegar o contexto aqui no Compose. Então, o primeiro parâmetro aqui do makeTest que a gente vai precisar é o próprio contexto, então context, dá uma vírgula, espaço, vamos criar aqui então a mensagem que a gente quer que seja exibida, vamos colocar você seguiu, que dá um espaço, fecha nossas aspas, vamos usar um mais aqui para poder concatenar, user.name, vírgula, toast.lengthshort, para ele poder exibir por um tempo menor, e vamos colocar aqui também um show, que é a função para poder exibir aí o conteúdo do nosso toast. Então a ideia é que quando a gente clique em um usuário da lista, apareça aí você seguiu, o nome do usuário, e vai aparecer a mensagenzinha na tela para a gente ao clicar. Então se você quiser implementar mais alguma função, chamar uma segunda tela, já está o caminho, é só trocar aqui o toast pela ação que você quer fazer aqui nesse clickable, beleza? Então vamos executar e vamos testar aí a parte final do nosso projeto. Rodou, vamos fazer um teste. Vamos clicar aqui no Thomas Shelby. Aí, ó, apareceu. Você seguiu Thomas Shelby
Você seguiu JetBrains. Você seguiu Alex Turner. Você seguiu Babi Lounge. Então tá funcionando. Acredito aí que para primeiro projeto tá um aplicativo bem completo. Espero que vocês tenham gostado. Deu bastante trabalho, mas foi bem legal de fazer. Então se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou deixar também o link aqui de um tutorial mais completo em 20 episódios, onde a gente faz um projetinho bem mais completo, explica mais a fundo aí algumas questões que pode ser interessante para você, que é o projeto do Instagram Clone. Então se você se inscrever, eu te vejo aí no próximo vídeo. Ah, só mais um recado, se você já é dev, já trabalha com GitHub, ou mesmo que não seja, dá uma pesquisada aí sobre o GitHub, cria esse projetinho lá no seu GitHub, que é legal para poder ter aí no seu portfólio. Eu vou deixar o link aqui também da versão final desse projeto, se quiser deixar uma estrela lá, aí eu vejo você, vou procurar o projeto e deixo uma estrela para você também. Aí agora sim, te vejo no próximo vídeo. Valeu!